Muy buenas tardes desde este lado del Océano Atlántico. Muy buenas noches en África. Queridas amigas y queridos amigos, tomen respiración, vivan el momento porque vamos a hacer historia. Vamos a participar en conjunto de un momento que quedará en los libros y en los anales y en los registros de historia del mundo jurídico. Hoy vamos a crear y a poner en funcionamiento desde nuestra casa común la Universidad de Buenos Aires, su Facultad de Derecho, el Departamento de Ciencias Sociales y el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, el primer grupo de estudios e investigación sobre la sociedad, la historia y la cultura jurídica del África subsahariana en toda América Latina. Es un gran momento. Hay que disfrutarlo, percibirlo y vivirlo. Estamos aquí, personas de África, personas de América del Norte, de América del Sur, personas que están desde Europa, para acompañar un momento fundamental. Vamos a recordar a través de este grupo a dos queridos integrantes de nuestra familia académica que seguramente nos están acompañando en este momento, pero nos acompañan con otra plataforma distinta que no es la plataforma Zoom. Nos acompañan con la plataforma que maneja ese señor que está ahí arriba. Porque desde hace algunos años han pasado a la otra dimensión. Nuestra querida y siempre recordada, Eugenia da Conceição Fosquiera, la noble representante de Cabo Verde en nuestro programa. Tan querida, tan dulce, ¿te acordás, Andrea? Qué dulce, qué persona tan linda, qué persona tan agradable que era Eugenia. Eugenia que soñaba con el doctorado de la UBA y bueno, ahora tiene el doctorado del cielo, que es más importante. Se fue de la tierra siendo considerada una maravillosa persona. Eso es algo muy importante. Lo cierto, Eugenia, es que hoy te estamos inmortalizando de alguna manera porque tu nombre va a quedar vinculado con el primer equipo de investigación sobre África que tanto te interesaba y tanto vivías África, que se crea en Latinoamérica. Y vamos a homenajear también a un hermano muy divertido, nos reíamos mucho con él, íbamos a comer con otros alumnos y profesores y alumnas del programa. El doctor Gustavo Ferreira se reía muchísimo con João Carlos Alberto da Costa. João Carlos era una persona muy divertida, tenía 17 esposas más o menos, una cosa así, pero bueno, pobre, se murió al final, ¿no? Pero era una persona increíble, realmente una persona increíble, lo queríamos muchísimo a João Carlos. Yo creo que debían quedar pocas mujeres en Angola que no fueran esposas de João Carlos. No sé, amor de Fátima, usted me dirá después, pero João Carlos era un sex symbol y además una persona muy sabia y muy querida realmente, y hoy
los vamos a homenajear definitivamente a estos dos queridos hermana y hermano africanos de nuestro programa. La verdad, si ustedes piensan que hasta el día de hoy no ha habido ningún doctor ni doctora africanos de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, que no habíamos tenido alumnos ni alumnas de África a lo largo de 2 siglos, y que hoy en día, gracias a ustedes que han confiado en nuestra casa, que han venido desde el otro lado del océano, con esa generosidad, con esa sonrisa, con esa simpatía, con esa fuerza, con esa sabiduría que caracteriza a África, han venido a ser hermanas y hermanos nuestros. Y hoy podemos decir que la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene una impresionante y maravillosa presencia africana en sus salas, en sus corredores, en sus reuniones. Qué felices nos hace a las profesoras y profesores de este programa esto. Qué alegría enorme nos da. Y mayor va a ser la alegría cuando les entreguemos los diplomas de doctoras y de doctores de la Universidad de Buenos Aires. Queremos tener muchísimas doctoras y muchísimos doctores africanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nunca van a ser suficientes. ¿Y por qué pensamos en este grupo? Pensamos en este grupo porque la verdad es que África importa. África importa. El otro día me colocaba yo una camiseta que tengo que dice Black Lives Matter, las vidas negras importan, que es la camiseta de la protesta por el asesinato del señor George Floyd en Estados Unidos y por todos los asesinatos y todas las humillaciones y todas las masacres que se cometen contra las personas de origen africano en el mundo. Pero pensaba, habría que cambiar algo. No es solamente Black Lives Matter, es Black Culture Matters. La cultura negra, la cultura africana importa. Y no me vengan a decir que la cultura africana son los tambores y los bailes. Eso forma parte de la cultura africana, es una parte muy importante de la cultura africana, ya lo sé. Pero la cultura africana es muchísimo más que eso. La cultura africana es filosofía, la cultura africana es religiones, la cultura africana es respuestas jurídicas, la cultura africana es historia, la cultura africana es convivencia, la cultura africana es maneras de ver el mundo y al ser humano. La cultura africana es de una profundidad extraordinaria. No me reduzcan la cultura africana a tambores y bailes. Eso es África, no tengo la menor duda, pero también es África todas las filosofías, todas las cosmovisiones, todas las culturas y todos los sistemas jurídicos que la tradición de todos esos pueblos maravillosos nos trae para darnos y para enseñarnos. Queremos aprender de África. Somos niñas y niños, meninos e meninas desejosos de aprender da África. Temos muito para aprender. Temos uma dívida sem pagar com a África. Porque a África ensinou para o resto do mundo, especialmente para a América, ensinou ideias de liberdade, ideias de igualdade. E nós não temos até hoje respeitado essa doação generosa que os povos africanos fizeram para nós. Temos que pagar essa deuda. Tenemos que valorizar África, tenemos que aprender de África. Por eso, hoy creamos en el Día de los Reyes
creamos, fíjense, estaremos bajo el patrocinio de Baltasar, seguramente, me imagino, el rey mago africano. Hoy en el Día de Reyes creamos este grupo y esta será la última vez que un no africano, aunque con su camiseta del mapa de África, por cierto, pero será la primera vez que un no africano va a estar iniciando una de estas reuniones. A partir de la primera reunión pública de este equipo, que acontecerá Dios mediante la semana que viene, el miércoles, ya están todas y todos invitados, va a estar muy buena. Y a partir de este momento, la dirección de todas las actividades y la dirección de este equipo estará solamente en manos africanas. Los demás podremos ser parte del grupo, podremos integrarnos, podemos acercarnos, pero la dirección será exclusiva de mujeres y hombres del África. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Quiero hacer notar que el máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, bajo la maravillosa dirección del profesor doctor José María Pérez Collados, está junto a nosotros apoyando esta iniciativa desde el primer momento, con lo cual esta iniciativa no es solamente latinoamericana, sino que también es europea. Y quiero agradecer el apoyo del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, a través de su noble presidenta Silvia Giurlani y de toda la gente que lo compone. Y quiero agradecer también el apoyo que hemos recibido de una cantidad de entidades, de universidades y de uniones y asociaciones que han apoyado este evento. Hemos recibido comunicaciones a lo largo de estos días, incluso en Chile se nos hizo un reportaje y una publicación porque despertó un enorme interés la creación de este equipo. Querida Lina Ventura Caloyas, a partir desse momento, eu, como diretor do Departamento de Ciências Sociais, diante do público de muitos países e de 3 continentes, pelo menos, passo a colocar-te em posse da direção do primeiro grupo de pesquisa e estudo da África subsaariana, suas soluções jurídicas, história e sociedade, com os melhores desejos e votos de sucesso. A palavra é tua. Vamos fazer história. Viva África! Nada mais. Obrigado. Muchas gracias, doctor Ricardo. Buenas noches a todos. Gracias por tu presencia. Quiero agradecerlo por este momento, que é um momento brilhante de la creação deste grupo que vai poder fazer a difusão dos direitos na África subsaariana, que também é chamada de África Negra, e que para mim me gusta chamá-la assim, África Negra. Este grupo surgiu de uma ideia em uma conversa com o doutor Ricardo Rabinovich, em que me perguntava acerca da administração da justiça tradicional em África, e que para mim é a parte mais bonita que há da história de África, que há em direito, em toda a ciência de África, e que me gusta muito falar sobre isso. Muitas graças, doutor Ricardo. Este grupo, hasta ao momento, está composto principalmente por estudantes angoleños de la UBA, e também temos nossa amiga Verônica, de Brasil, e temos um companheiro de Nigéria, Godwin.
por várias vezes, tal como me perguntou o doutor Ricardo Rabinovich, também já tive alguns estudantes em La UBA que me perguntaram de igual modo se em África realmente havia alguma forma de administração da justiça tradicional. E, em poucas palavras, quero aqui falar que sim, apesar de que a história de África é maioritariamente oral, apesar de que é apoiada em los costumbres e que não existe um código escrito, em África, sim. E esse direito foi se desenvolvendo de tempo em tempo, de persona a persona, de geração em gerações. E isto representa todos os momentos do povo de África. Os costumes, os provérbios, as adivinhas e outras formas de seu uso são desenvolvidas até hoje. A administração da justiça vigora o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, não há jefe, não há pessoas diferentes, e a administração da justiça segue sendo assim. E existem alguns delitos que são considerados delitos públicos, com interesse de toda a comunidade. E, normalmente, há se convocado um tribunal quando estamos em presença de um crime público em que toda a comunidade está afetada, como aconteceu em um caso muito famoso aqui em Angola, caso Camuticuleno, que provavelmente meu colega Amor de Fátima poderá falar um pouquinho mais sobre isso. E, no entanto, as leis aplicadas encontramos soluções em provérbios, em contos, leyendas e assim sucessivamente. Os tribunais em África, os tribunais em África têm a mesma função que os tribunais positivos. Normalmente, a pessoa que é vítima empieza com uma acusação, uma queixa contra a outra pessoa e, com isso, começa o processo. São convocadas as pessoas e é feita uma audiência pública. As audiências são públicas e são feitas em línguas locais, com um intérprete. A pessoa que é acusada é convocada pelo conselho e, em companhia de seu advogado, pode vir a defender-se, e esse advogado pode ser uma pessoa de sua confiança. Se, em algum caso, não tiver um advogado, pode ser, então, eleito um defensor oficioso. E esse julgamento pode durar vários dias. E as leis aplicadas são aquelas que resultam da cultura tradicional. Normalmente, esses julgamentos também têm algumas instâncias. A primeira instância é formada pelos sobas, a segunda é formada pelos sobetas e a terceira é formada pelo jefe da tribo. E quando começa o julgamento, a pessoa acusada primeiro vai apresentar-se sobre si, falar tudo o que ele é e, em detalhe, ao final, vai falar sobre aquilo que é o fundamento daquela convocação. De igual modo, o acusado tem a possibilidade de poder, então, defender-se e poder também levantar aquelas questões que funcionam como atenuantes. Por outro lado, também temos o conselho.
Os conselhos são pessoas que vão auxiliar na decisão e que normalmente vão apontando as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes que podem existir em determinada situação. Normalmente, este tipo de atividade é feita com o auxílio de um jurisconsulto, que também se pode lhe chamar de gange. E o gange tem a missão de poder, então, não só ouvir, mas que aconselhar o julgado em la decisão. A decisão é proferida oralmente pelo chefe, depois de algumas consultas, e toda a comunidade é chamada para acatar aquela decisão. Quando a decisão é tomada, existe um conselheiro que vai dar algumas palavras de moralização e vai dizer algumas palavras de como deverá seguir dali em diante, e também, se aquele ato tiver convocado muitas pessoas, há de haver, então, uma festa. A festa onde os ganadores e perdedores hão de dançar, beber, todos juntos, e tentar encontrar uma harmonia entre as pessoas. Em la maior parte das vezes é pago uma indenização, e normalmente as partes saem dali satisfeitas. As vantagens deste tipo de julgamento é que é célere e não tem as burocracias que muitas das vezes encontramos nos tribunais expositivos. Por outro lado, também esse tipo de tribunais tem um fácil acesso. As pessoas com facilidade se podem comunicar, se podem fazer as queixas e vai seguindo. E a aceitação das decisões são muito mais do que aquelas decisões, muitas vezes, proferidas por os tribunais que são positivos. Então, é mais ou menos a regra geral, pelo que pode variar de país a outro ou de província a outra. Então, ao longo de estas investigações, pesquisa, nós queremos demonstrar que em África há direito, e pormenorizadamente queremos falar mais sobre como se processa cada uma dessas coisas em cada destes países pertencentes à África subsaariana. Eu vou terminar por enquanto e vou passar a palavra à minha companheira Amor de Fátima, para então poder dizer mais algumas coisas sobre alguns aspectos importantes da África subsaariana. Muitas graças. Boa noite a todos e a todas. Vou realmente começar saudando com um abraço especial, não é, a todos os colegas, especialmente os professores que aqui estão, que sempre nos acompanharam ao longo destes anos que temos estado ligados à UBA, e que, de facto, é importante dizer o que o Dr. Ricardo disse logo no início. Estamos fazendo história.
A primeira vez que me lembro ter intervido para falar na UBA, eu falei do regresso às caravelas. Não, é neste momento exato o início do embarcar, não é? De regresso às caravelas. Eu dizia na altura que os barcos europeus saíam de África levando, não é? Um conjunto de escravos para a América. E eu, na altura, falava justamente dessa ausência da África na América. A ausência da África não era que só encontrar de um africano, por exemplo, em Buenos Aires. Não. Era, sobretudo, da própria história que sentia-se apagada. Não existem momentos em que nós encontramos resquícios delas, encontramos pequenas coisas, mas existe muito, não é, que nós, em África, julgávamos que a Europa tivesse de forma concreta, a América tivesse de forma concreta. Mas o que nós encontramos é uma história contada na Europa, não é, para a vantagem do próprio colonizador. A América não precisava disso, porque nós sempre consideramos a América, especialmente a América Latina, como irmãos, sofredores da mesma, do mesmo caminho. E então eu esperava, de facto, nós esperávamos, de facto, encontrar todo esse conjunto de coisas que, infelizmente, não encontramos. Então, hoje estamos na Universidade de Buenos Aires, nos colocaremos de volta às embarcações, não é? E de volta à África. Buscar aquilo que, de certeza, deve ter vindo e se perdeu, porque o colonizador não deixou que se contasse como devia se contar. Vamos de volta com as nossas caravelas à África, porque este, de facto, é o início. É um momento importantíssimo. Nós temos que começar a contar também a história do mundo a partir do início. E a África é, com certeza, um início. A África é, com certeza, um momento onde se coloca o primeiro passo, como surge tudo isso. Não existem, como sabemos, culturas, não é, melhores. Existem culturas, simplesmente. E o que vai acontecer aqui é o que a nossa Lina acabou de dizer, que é justamente desbravar antropológicos, históricos, sobre como é que se constrói o direito em África. Temos, neste momento, a vigorar, não é, aquilo que chamamos um plano jurídico de África. Ou seja, existe um direito imposto, não é, pela colonização, mas existe um outro direito que a lei não prevê, que acontece todos os dias, em todos os momentos, não é? Mas que não é, de facto, reconhecido pelo Estado, onde há julgamentos, há acreditação das comunidades, mas como nós conhecemos, até porque a Argentina, não é? Brasil também pertence à família romano-germânica, sabe que o que é direito é lei. O que é lei é direito. Não há margens, não é, para manobras, e o que nós temos é aquilo que não está escrito, porque a África é completamente voltada para a oralidade, toda voltada para a oralidade. Então, o que se tem de facto de direito em África, de raiz primária, não está escrito. Nós não temos como agradecer um momento desses. Não há palavras capazes de expressar, não é, um momento destes, porque aquilo que não se escreveu, aquilo que não se disse, aquilo que não se podia dizer de África, vamos poder desbravá-los, não é, com toda a cautela que se requer, e
falava o doutor Ricardo sobre peças, não é? Que tem consigo de memórias da África e já está pronto para ser um pequeno feiticeiro, não é, de África. Tem tudo um bocadinho. Não é? Já tem um bastão e tudo, dizia o doutor Ricardo. Mas África, de facto, não são tambores. África, de facto, não é só feitiço. África, de facto, não é só aquilo que se dá música e dança, não. Nós vivemos, qualquer um de nós, africanos que está aqui, vive dualidade. Vive uma vida dual, que é a vida tradicional, todos, exatamente todos. Nós temos aqui duas pessoas que pertencem ao Supremo Tribunal Militar. E eles, com toda certeza, vão dizer assim, enquanto juízes têm toda a lei para, não é, empregar o direito, entretanto, volta e meia são chamados nas suas famílias para realizar um alambamento, que é para todos, Brasil, Argentina, um noivado do modo tradicional, que é para o povo um casamento completo e não precisa de mais nada. Ou seja, é casamento e o povo aceita, os noivos aceitam e não precisa sequer da homologação do Estado. Eles sentam-se, são juízes, mas sentam-se nas famílias e realizam esses casamentos, falam como autoridades nesses casamentos. Qualquer um de nós não é participou desses eventos. Eu contraí o matrimônio faz pouco tempo, agora em julho, e tive um momento em que tive que fazer o casamento tradicional primeiro, antes do casamento jurídico, né, pelo Estado. Há imensas coisas que precisamos de ver, de velar. Há uma imensidão. A África é uma mata virgem para desbravar. E então dizia que não há como agradecer. Não há como agradecer. Temos o consolo de vos ter ao nosso lado neste momento, nesse início. Por favor, não nos abandonem, estejam conosco e, mais uma vez, obrigada, Uba. Muito obrigada, amor de Fátima. Realmente esta é a história de África e muito há que falar-se sobre a África. Nossa amiga desde o Brasil, Verônica Costa, também te passo a palavra para falar alguma coisa daquilo que é sua investigação em África e principalmente na Nigéria. Verônica, tens a palavra. Primeiramente, desejo um feliz 2021 para todo mundo, né? E dizer que é com muita, como eu já disse, né? Eu recebi com muita alegria e aceitei o convite do ilustre e querido professor Ricardo Rabinovich para integrar o primeiro grupo de estudo e investigação, onde falaremos sobre a história, a sociedade e cultura jurídica da África, onde estarei dividindo e recebendo conhecimentos com os queridos amigos palestrantes de Angola, a doutora Lina, né, Amor de Fátima, que como o próprio professor disse, o nome dela já representa tudo, é um amor realmente de pessoa, a doutora Elisa, Ana Celeste, e os doutores Irineu, Soque e Job. Bem, falar da África, para mim, né, é um tema que me remete aos meus estudos ao longo dos anos, onde me intensifiquei bem mais por conta do meu programa do curso para doutorado junto à UBA, onde necessário foi, num determinado momento, eu ia à África, especialmente à Nigéria, para estudar e vivenciar de perto tudo que representa a minha ancestralidade, a minha história, o meu eu, né? Durante os nossos encontros aqui, eu vou estar abordando um pouco sobre cultura, tradição africanas
especialmente e com muita fidelidade, os costumes tradicionais da Nigéria, que foi onde realmente eu estive, né, visitando várias partes da Nigéria, como Oxobô, Oió, Ibadan, Funhadê e outros lugares mais. Inclusive, também participei, né, que eu acho que é interessante ressaltar, que durante todo esse meu período que eu estive na África, eu participei e vivenciei de perto os cultos, as tradições, né? Participei também de alguns encontros onde mulheres não podiam, mas que eu consegui participar por fazer parte de um grupo de estudo, eu pude visitar uma mesquita e acompanhar de perto também as tradições dentro da mesquita, pude também acompanhar a Universidade de Leifé, que foi quem me acolheu durante o meu período na África, uma das mais respeitadas universidades da Nigéria, né, que é a Universidade de Leifé, e lá eu pude também, tive a honra de poder palestrar para professores da universidade, para alunos também, pude também como que essa universidade trabalha as diversas práticas religiosas, porque é uma universidade, muito embora esteja dentro da Nigéria, é uma universidade que abarca diversas culturas, ela abarca diversas religiões, onde cada religião ela é respeitada, cada pessoa que ali pertence a uma religião, ela é respeitada. Como, por exemplo, quando dava meio-dia em ponto, né, as pessoas levavam os seus tapetes, né, que são as pessoas que pertencem ao grupo, né, que tinham lá representando as mesquitas e tudo, elas botavam os seus tapetes postos ao sol e ali elas praticavam as suas rezas. E ninguém interferia, ninguém atrapalhava. Né? Dentro da Universidade também de Leifé, eu pude observar as diversas esculturas, a parte das artes, que ali remete também toda a história da África, né? A parte que para a gente aqui no Brasil e para mim, né? A parte religiosa do candomblé, né? Também ali representado pelas esculturas, e cada fala e cada um com as suas roupas sendo respeitados e todos interagindo num determinado momento, se respeitando. Para mim foi assim, eu quando fui de início para a Nigéria, conversando com o professor Rabinovich, que quem me deu todo apoio, né, porque eu sempre quis falar de África, eu sempre quis falar de direito e candomblé, uma repressão ilegal do Estado, porque aqui no meu país, aqui no Brasil, é o que a gente sofre realmente, ultimamente cada vez mais uma repressão, né? E eu quis também trazer um pouco da história da ancestralidade, porque não tem como nós falarmos de África sem se remeter ao ancestral, o que vem antes da gente, né? Então, assim, para mim, o professor Ricardo Rabinovich me deu carta branca e isso me motivou muito eu realmente ir para a África. Eu montei um grupo para que pudesse estar me acompanhando, levei um cinegrafista daqui, que realmente já atua em filmes e nesses roteiros, né, para que pudesse filmar tudo, para que nada pudesse ficar perdido. Aqui no Brasil, como eu disse, sob a designação popular e mais genérica de candomblé, a cultura e a religião africanas, né, encontraram lugar e elas mantiveram-se vivas. Mas muito da sua tradição, como disse a nossa colega Lourdes Fátima, né, a sua tradição histórica e de suas origens nativas, de sua essência mesmo, elas sofreram, como não podia deixar de ser, modificações. Foi devido à aculturação, transmissão oral, miscigenação de raças e, principalmente, à condição de opressão em que viviam os escravos, que, além de terem um idioma completamente diferente dos colonizadores, né, não podiam se comunicar livremente entre si e eram tratados como mercadorias. Sem contar, é
que vinham de diversos pontos da África, trazendo costumes e tradições diferentes, já que ao longo de nossas palestras debateremos especificamente sobre Nigéria, que é a região de Queto, origem Nagô. Hoje, tem se feito grande esforço no sentido de recuperar e restituir o candomblé à base de suas gêneses aqui, principalmente no Brasil. Enfim, né? É com muito orgulho, como eu sempre digo, e alegria, que digo que o candomblé ele vem saindo dos porões dos navios negreiros, das senzalas, dos quilombos e entrando mesmo. Ele vem entrando pela porta da frente numa sociedade letrada, seja através das universidades, dos núcleos culturais, dos programas de estudos, dos cursos de pós-graduação, publicações e etc. E vai ser nesse cenário vasto e diversificado que eu vou estar apresentando ao longo dos nossos encontros, que tem como objetivo atingir pessoas que não conhecem da cultura própria, mas falar um pouco sobre os costumes, das tradições, contribuindo de maneira própria com tantas outras iniciativas afins que tematizam e divulgam de maneira séria e científica a cultura e a religião afro. Espero poder, ao longo dos nossos encontros, como eu disse, né, poder contribuir com um pouco que eu aprendi, um pouco que eu ainda, com muito que eu ainda, na verdade, tenho a aprender com as minhas colegas que vivenciam, que realmente moram, com o Dr. Gabriel Sock, que é da Nigéria, né? Espero poder aprender bastante com vocês para contribuir não só para a minha religião, não só para o meu aprendizado, mas também para que eu possa entender um pouco mais, como eu disse sempre, como eu digo sempre, da minha origem. Doutora Andréa Gastron, um beijo enorme para a senhora, porque fiquei muito feliz em saber que a senhora também está investigando também, né, sobre a cultura africana. Quando estive da minha última vez aí na UBA, o professor Ricardo, né, me deu essa excelente notícia, nós trocamos rapidamente algumas conversas sobre isso. Dizer, doutor Ricardo, que a ideia da querida Alina, eu concordo, eu quero realmente, eu tenho peças maravilhosas aqui que eu quero estar levando do Brasil para aí, se assim realmente a gente conseguir, para a gente poder montar um acervo bonito, a gente montar uma exposição, para que a gente possa não só ficar na escrita, mas que a gente possa mostrar, propriamente dito, para pessoas que não conhecem e desmistificar, né? Porque as pessoas têm por hábito criticar aquilo que não conhece. Quando, na verdade, foi o que eu disse, a África, a Nigéria, assim, para mim, eu fiquei muito feliz, porque se foi um local onde eu encontrei o respeito, foi na África, né? Eu saí daqui para falar de intolerância religiosa, que a princípio era o que eu queria. E eu cheguei na África, mudei todo o meu conceito, cheguei na Nigéria, mudei tudo, porque eu não encontrei nas pessoas intolerância, e sim respeito, né? Então, daí eu mudei toda a minha visão e parti para o direito e candomblé com uma repressão ilegal do Estado, como eu já havia dito, com um enfoque na ancestralidade. Mais uma vez, obrigada, professor Ricardo, pela oportunidade, professora Andréa Gastron, e agradeço aos meus ancestrais, como sempre falo, agradeço a IFA, né? Agradeço aos meus 3 pilares, que eu costumo dizer sempre, que é Exu, que é o princípio e a transformação de tudo. Agradeço a minha mãe Oxum, que é a rainha da minha vida e dona do meu ori, da minha cabeça. Ao meu pai Ogum, que é defensor da lei e de ordem, né? Defensor da lei e da ordem, e aquele que abre os meus caminhos e vence todas as minhas lutas para que eu possa continuar sempre buscando aquilo que é de melhor para o meu povo, para a minha cultura, para o meu eu e para os meus ancestrais. Muito obrigada. Muchas gracias, Verónica. Es un placer enorme. Muito obrigada. Agora vamos seguir para a Nigéria. Não há nada melhor que poder ouvir de nosso amigo Godwin, de Nigéria, sua experiência e alguma coisa mais. Godwin.
Godwin, no estoy encontrándolo a Godwin en la sala. ¿Está Godwin? Godwin, Eh, Godwin, please. con el nombre de Godwin no está. No está. Porque estaba con problemas para comunicarse. Parece que no estaba muy bien la conexión allá en Nigeria. No lo tenemos en sala. Quizás luego No, aparezca, Lina. No está en sala. Evidentemente ha tenido algún problema. Te propongo, si te parece, le damos la palabra a Ireneu Matamba. sí, no hay cualquier problema. Vamos a seguir con Irineu Matamba, que es nuestro compañero de Angola. Irineu, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Linas. Buenas noches a todos los compañeros y especialmente a nuestros profesores, Ricardo Rabinovich, Marta Biaggi, Lidia Garrido, Andrea Gastón, que nos brindan con su presencia desde muy distante, pero nos sentimos juntos. No era supuesto que hablase, pero voy a decir 2 o 3 cosas únicamente. La primera, que si es verdad lo que nuestro maestro Ricardo ha dicho, mucha gente no conoce África, su cultura, y Verónica ha subrayado también que muchas veces criticamos lo que no conocemos, pero también es verdad que para nosotros más jóvenes que nacimos bajo la imposición de una cultura occidental, europea especialmente, muchas veces acreditamos que no hay una cultura, no hay un derecho en África. Y muchas veces hicimos cosas que nos escandalizan por completo. Por ejemplo, mismo en el periodo de la colonización, si así se puede decir, era supuesto el colonizador dejar a la gente aplicar en sus costumbres para las relaciones de familia, por ejemplo, sin cualquier intervención. Nosotros, después de tener nuestra independencia, cambiamos las cosas y decidimos seguir las leyes extranjeras. Y es verdad que, como ha dicho Lina muy bien en el comienzo de nuestro encuentro, tenemos una organización, tenemos leyes, aunque no escritas, pero tenemos. Y en la realidad las personas en África siguen muchas veces sus culturas, sus costumbres y deciden sus problemas, sus conflictos bajo sus instituciones y leyes no escritas. Por eso mismo, aunque tenemos una gran dificultad en el funcionamiento de las instituciones del Estado, no hay ausencia del derecho, de soluciones para los problemas que las gentes sienten o sufren en sus días. Por esto, nosotros queremos mucho trabajar sobre esto para no únicamente llevar nuestra cultura jurídica, vamos así decir, a las otras personas, pero a nosotros propios también, que en algún momento de nuestra historia nos perdimos por completo y seguimos acreditando que no hay leyes o no hay cultura en nuestros países de África subsahariana o en nuestro continente africano. Por esto, agradezco a la iniciativa del profesor Ricardo, de Lina, porque sí, creo que vamos a hacer una cosa muy buena. Y estoy mirando a la profesora Lidia Garrido y pensando, ¿por qué no hablar en mi tesis de derecho de daños bajo una perspectiva de África subsahariana? Creo que la profesora Lidia ficaría muy alegre si uno trabajara sobre un tema de estos. Y por qué no traer, como Lina y Verónica han referido, las culturas, que es una cosa que le gusta mucho a la profesora Andrea Gastón, mirar o percibir cómo la gente vive, cómo la gente piensa, mirando desde una mirada de las culturas, por ejemplo. Y hay mucho derecho que se puede aprender desde una perspectiva de esta, como he aprendido con la profesora Andrea Gastón. Por eso agradezco la iniciativa
Y como ha dicho mis compañeros, esperamos que todos nos puedan ayudar para que en el final tengamos un buen resultado para nuestra querida y amada UBA. Muchas gracias. Muchas gracias, Irineu. Gracias por tu contributo. Vamos a seguir. Talvez vamos agora passar a palavra a nossa amiga Ana Celeste de Angola. Ana Celeste de Angola. Ana Celeste de Angola. Ya, estoy aquí. Okay. Yo pienso que Tienes puedo palabra. escuchar. Muchas gracias, Lina, al profesor Rabinovich, profesora Andrea Gastrón, a todos los profesores que están nos escuchando y a todos los compañeros y compañeras de la UBA. Para mí, el día de hoy, con este evento, con este lanzamiento del grupo de estudios e investigación sobre historia, sociedad y cultura jurídica del África subsahariana, y como lo marcó muy bien el profesor Rabinovich, el primero en Hispanoamérica, y la homenaje que hacemos a los dos compañeros, la Eugenia de las Islas de Cabo Verde, Juan Carlos de Angola, es muy importante en la medida en que podemos compartir con los otros compañeros que están fuera de África la cultura africana, las historias y las normas jurídicas que en África siguen siendo aplicadas, como lo dice Lina, como lo dice Amor de Fátima, Verónica, y también Irineu. Hoy vivimos con una especie de conflicto. El derecho, el poder tradicional, las normas que las personas le aplican con la convicción de que están haciendo bien, y las normas de los códigos del derecho romano, germánico, que lo seguimos. Y todavía, a pesar de estarmos y mucho de nosotros estudarmos derechos, al nuestro día a día somos confrontados con situaciones en que tenemos que aplicar las normas de la tradición. Y es muy importante porque no todas las normas son como que cosas que debemos olvidar, son muy buenas. Yo le recupero aquí, y ya hablé en la UBA esta cuestión, la teoría del Ubuntu, que para nosotros la dignidad, las personas, no son solamente yo no soy solamente Ana Celeste de Angola, yo soy la Ana Celeste que vengo de una familia, de una tribu, de una sociedad, y toda la mía construcción, el pensamiento y las cosas que hago están intrínsecamente vinculadas a la cultura que carrego conmigo. Como dice Fátima, en las cuestiones de familia y en otras cuestiones. Y sin embargo, la colonización y la imposición de las normas como que occidentales nos retiraron algunas cosas que hoy tenemos que recuperarla. Por ejemplo, si se repararon los nombres, por ejemplo. No todos nosotros nos venimos de África y no tenemos el nombre original de las nuestras tribus, porque hasta eso, al momento de registrar las personas, de dar un nombre, lo cambiaron. El colega Juan Carlos viene de Malange, que es una provincia que está al centro norte de Angola, y que ayudó a dar el nombre que tenemos hoy del país que es Angola. Él es los reinos de Ndongo, los reinos de Angola. Y tenemos la reina, Jingambandi, de nombre tradicional. Y todavía cuando se bautizó, le cambiaron el nombre para Ana de Souza. Y a la historia y las incorporaciones se la presentan como que unas veces como Jingambandi, que es el nombre tradicional africano, o como Ana de Souza, que es el nombre que la colonización portuguesa la adoptó como
Mi nombre, Ana Celeste Cardoso Januario. Obviamente que en algún momento de los míos ancestrales les cambiaron el nombre y nos impusieron, nos ha dado un nombre típicamente un nombre portugués que se utilizaba en las culturas de acuerdo con la nomenclatura. Y es interesante ver que hoy la mayor parte de las personas están cambiando y regresando a los nombres originales porque las personas no la conocen y no lo saben cuáles son las ventajas. En el pasado se decía que los nombres africanos son muy feos, que no son buenos como tal, pero hoy se ve un rebuscar de los nombres y de la explicación y de la belleza que tiene la cuestión de los nombres. Pues que para no elevar mucho tiempo, solamente para invitar a todos los compañeros de la UBA para esta pesquisa, para entrar a ese mundo maravilloso que es la cultura africana y las normas jurídicas interesantes que podemos analizar a partir de acá y verlo como nosotros somos y trabajamos desde las aldeas, el pluralismo, la cuestión del tradicional de la cultura africana y las cuestiones del derecho positivo. Desde acá, más una vez, agradecer a todos los compañeros y esperamos por todos y todas en la próxima actividad. Dejo la palabra para los. Gracias, Lina. Muchas gracias, Ana Celeste. Es siempre un placer. Vamos siguiendo con otros compañeros. Pienso que acá está también nuestra compañera Elisa. No lo sé, Elisa, que podemos también le pasar la palabra. Voy a procurar, vamos a buscar si ella está, porque no la he visto. No está en sala aparentemente, salvo que esté con otro nombre, pero recién he estado buscándola y no está Lina, no ha venido aparentemente Elisa hoy. No hay cualquier problema, vamos a Habrá tenido seguir. inconveniente. No hay cualquier problema, vamos a seguir con otros compañeros que también son muy importantes para nosotros. Y voy a llamar Gabriel Soque, nuestro compañero de Angola. Gabriel Tienes Soque. que poner... ahora sí, listo. Vamos. De nuevo, micrófono. Vamos. Ahí está. Ahora sí. Tá bom? Tá bom? Está perfecto, está perfecto. Tá bom. Eu queria espanhol, mas não posso falar porque o meu colega ainda tem dificuldade de entender espanhol, então vou falar em português. Eu também queria agradecer esta oportunidade que a UBA nos oferece para poder partilhar sobre nós, africanos, sobre o nosso continente, sobre as nossas sociedades, sobre o nosso direito e sobre a nossa cultura jurídica. Eu penso que, eu uma vez disse ao professor Ricardo que, independentemente do desfecho dessa formação, eu sempre disse que eu particularmente já tinha vencido. Eu tinha tido já uma grande vitória, o facto de a UBA me ter proporcionado esta oportunidade de contacto
intercontinental e intercultural. E eu penso que por uma questão de metodologia, nós precisamos, primeiro, o nosso foco virar-se para que sociedade nós africanos tínhamos antes da influência europeia, como nós estávamos organizados, e que valores tínhamos dentro das nossas sociedades africanas e que consequências tivemos e temos com o choque da cultura europeia para com a nossa cultura africana. Depois passaríamos efetivamente a análise de que direito nós tínhamos e que consequência tivemos com o choque, fruto, portanto, deste direito ocidental que acaba, vamos assim dizer, invadindo o nosso território, esse direito que se fez africano, quando na verdade não é africano. E passaríamos efetivamente para que cultura jurídica nós temos e que consequência tivemos e temos fruto deste choque. E então, isso levaria-nos a que há uma abordagem que permitiria efetivamente nossos companheiros, nossos amigos, continentes, poderem entender efetivamente o que se passou, o que era antes o continente, o que passou a ser o continente com a vinda dos europeus em África. E então, no campo de direito, eu queria lançar o desafio, penso que nossa colega Lina, nossa colega Verônica, com base na experiência vivida na Nigéria, nossa colega Ana Celeste e Irineu já falaram sobre estas questões, fizeram de facto uma passagem com exemplos concretos, e então iríamos seccionar as nossas abordagens para que efetivamente elas bem incisivas e bem compreendidas. A doutora Ana Celeste falou agora de uma coisa muito interessante, este choque cultural. A questão no nome. Quando efetivamente a gente olha para o nome africano é um propósito, é uma oração, é um percurso da pessoa. E o nome africano, a gente ouve falar do nome de um determinado indivíduo, em princípio, a gente já sabe definir, nós aqui em Angola já sabemos definir de que grupo etnolinguístico é esta pessoa. E nós perdemos isso. Nós perdemos isso. E como disse a doutora Ana Celeste, nós precisamos resgatar. E temos vindo a fazer isso, embora de forma muito tímida. Eu tenho esta dívida com o doutor Ricardo, eu mais o meu colega Job, ficamos desenvolvendo um trabalho conjunto sobre o significado do nome, a interonização do nome, porque não basta alguém dizer que, a partir de agora, o filho dele passa a chamar-se Soki. Na nossa tradição africana, é preciso que esta criança me seja trazido para que se faça a cerimônia de interonização, para que se faça o corte do mal, no sentido de que cada um de nós tem o seu lado bom e o seu lado mau. Então, o africano sempre pensou que o mal não deve se perpetuar. Tanto se o meu amigo Job tem um filho e diz assim, nós somos compadres, o meu filho, o meu caçula, agora passa a chamar-se Soki, por hipótese. Está mal escrito aí. Não é
SOC, NSOC. Escreve-se com N, apóstrofe, depois SOK. Não é SOC. Por incrível que pareça, o SOC dos meus filhos não aparece com K, aparece com QUI. Então, são esses choques culturais que nós temos, são esses problemas que nós temos e que efetivamente devem ser abordados com, digamos, com frontalidade para que efetivamente nós possamos resgatar os nossos valores. Tanto como eu disse. Então, como disse, é um desafio e eu quero, na próxima abordagem, eu já me autoprovoco para falar sobre o significado do nome. E se for necessário, vamos trazer aqui uma película para ver como é que as coisas se processam. Portanto, o nome é uma oração, o nome é um propósito e infelizmente, estamos independentes durante esses anos todos, mas ainda temos os resquícios desse choque. Eu vou, o Job vai, outra pessoa vai, a doutora Ana vai com o seu filho para registrá-lo, ainda encontra resistência lá na conservatória, porque o funcionário tem lá um livro e vai à procura se o nome que eu estou a sugerir para o meu filho está lá. Se não está, não entra. Infelizmente, ainda temos este problema. Passados os anos todos independentes. Então, temos muita coisa para abordar. Eu reafirmo que os colegas disseram. Precisamos de ajuda de todos para que efetivamente a gente faça um trabalho que se considere um verdadeiro trabalho de ciência. Muito obrigado, muitas graças. E queria permitir que o meu amigo, a doutora Lina, permitir que fale também um bocado, porque ele gosta de falar também. Muito obrigado, doutor Soki. Não teria como não permitir que Jobe falasse uma cosita também. Jobe, por favor, tienes a palavra. Muito obrigado a todos os colegas do painel. Eu não consegui resistir à tentação de fazer essa intervenção de 4 minutos, porque o Dr. Soki disse que nós temos uma dívida com o Dr. Rabino Ricardo. Nós prometemos falar da origem dos nomes da África e o seu significado. Nesses 5 minutos ou 2 minutos, eu quero acrescentar aquilo que o Dr. Soki falou, para dizer que nós na África, e aqui em Angola, sobretudo, os nomes têm um significado. O Dr. Soki é do norte. Quando se fala Soki, significa quando você vai à luta, não pode levar o desaforo para a tua casa. Você vai à luta, é para vencer, é para se vingar, não é para você trazer o desaforo para casa. E aquela música que diz Don't Give Up. Nós sabemos essa música muito famosa. Don't Give Up, não desista. E ele dizia, não vale a pena ir ali. Na minha tradição, jovem, na minha tradição, nós falávamos a dada altura com o professor Ricardo, chama-se Sunguete. Sunguete significa vareta, vareta da arma. Nós somos da tradição de caçador. Caçador é um título de nobreza da minha tradição. Caçador
é um título de nobreza, porque você, como um caçador, pode substituir o Soba, o rei. E esse tem privilégios, tem regalias que outra gente não tem. E uma das regalias, o caçador é o único que pode substituir o rei e é o único que pode ter 4 mulheres. Isso vamos desenvolver em outro contexto. Muito obrigado, colega do painel, e a próxima vamos trazer outras novidades. Muito obrigado. Muitas graças, Dr. Job. É um prazer enorme ouvi-lo, pero que penso que já não temos muito tempo e temos que daqui a alguns minutos terminar, pero que quero recordar a todos que em próximo miércoles 13 temos a primeira atividade acadêmica deste nosso programa e vou passar a palavra ao Dr. Ricardo Rabinovich. Muitas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy conectado, sí. Muchísimas gracias, querida Lina. Gracias a cada una y cada uno de nuestras hermanas y hermanos que han tomado la palabra. Recién nació este grupo y ya hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido muchísimo, y este grupo recién nace. ¿Cuánto más vamos a aprender luego? Porque si apenas el grupo tiene 1 hora y media de vida y ya nos han enseñado muchísimas cosas. Así que estoy dispuesto a aprender mucho más. Les cuento que he tomado notas aquí en mi cuaderno. Durante las exposiciones de ustedes he llenado 3 páginas de notas que he estado tomando de las exposiciones de ustedes. Así que ya este alumno ya ha comenzado sus clases. Este alumno ya comenzó sus clases tomando notas de cosas interesantísimas que ustedes me han enseñado y que aquí las anoté para saberlas. Así que tengo todo el interés y la avidez, señora profesora Lina, señora profesora Verónica, señora profesora Amor, señora profesora Celeste, señor profesor Ireneu, señores profesores Gabriel y Joby. Estoy muy ávido de aprender y seguir aprendiendo. Luego ya me tomarán ustedes el examen sobre cultura africana y espero aprobar ese examen. Yo quería, la verdad, agradecerles. No imaginan ustedes la emoción, la satisfacción profunda que en mi corazón anida en este momento por la generosidad de cada una y cada uno de ustedes de haber aceptado venir a nuestra querida casa común, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para aportar la mirada y la sabiduría y la tradición y la ancestralidad, como bien decía Verónica, de África. Estamos enormemente agradecidos, enormemente agradecidos. No hablo en mi nombre solamente, hablo en el nombre del Departamento de Ciencias Sociales, en el nombre del programa de cursos para el doctorado, en el nombre de nuestra alma mater, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes no se pueden imaginar, Lina decía, el África negra. Qué alegría que tengo de que mi facultad ahora es negra también. Qué alegría que tengo de que mi facultad ahora también es negra. Esto es algo maravilloso y esto se debe a ustedes. Esto se debe a ustedes. Mi facultad no era negra. Ahora mi facultad es negra. Hemos ganado, hemos crecido, creceremos más. Gracias desde el corazón. Quiero agradecer muy especialmente a las profesoras y profesores
del programa que nos han estado acompañando durante este evento histórico. Mi agradecimiento para la profesora Andrea Gastrón, para la profesora Lidia Garrido Cordovera, para la profesora Esther Ferrer, para la profesora Marta Biaggi, para la profesora Tania Mota, para el profesor Sandro Olaza Pallero y para el profesor Sebastián Sancari. Y un agradecimiento especial para la profesora Norma Faría, que nunca deja de asistir y acompañarnos en nuestras reuniones. Quiero agradecer, sí señor, merece un aplauso muy grande Norma Faría, porque es una persona que está siempre ahí con nosotros. Además, en este momento está en Buenos Aires. Norma Faría está en Buenos Aires, ha venido a Buenos Aires, está aquí. Quiero agradecer muy especialmente a Silvia Giurlani, noble presidenta del Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro querido amigo y compañero Nelson Basile Neto, noble presidente de la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, que nos está acompañando hoy también aquí. Y, por supuesto, yo traigo también la representación como codirector del Máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, donde Lina Ventura Caloyas está muy pronta a recibir su título de magíster. Y tenemos mucha gente acá en el público, por ejemplo, la profesora doctora Tania Mota es magíster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, y otras personas que están aquí también. Tenemos un magíster reciente, que ahora es alumno del programa de doctorado de la UBA, que es Marco Galdurós, que está muy contento y ya lo vi por ahí también presente. Somos una familia muy grande, somos una familia que se nutre de la diversidad, que disfruta de la diversidad. Qué lindo que es que la humanidad tenga colores distintos. Qué lindo que es que la humanidad tenga distintas formas, distintos envases, distintas maneras de manifestarse en el universo. Qué lindo que es que seamos distintos y qué lindo que es que vivamos en la diversidad. Gracias.